ouvintes, sejam bem-vindos a um novo programa do Punta 44. No último programa eu esqueci de falar que temos um nome, não é Punta Talks, é Punta 44. Comigo aqui, como host de vocês, Rafaela Oliveira, e como co-host e pauteira, todos os créditos para ela nessa pauta aí maravilhosa que a gente vai trabalhar hoje, Débora Santos Almeida, do Boletim do Paddock. Seja bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, ouvintes do nosso novo programa aí, né? No último episódio a gente falou sobre a Ferrari e agora a gente vai falar sobre um outro assunto. Quem quis se lamentar tinha que ter escutado o outro episódio. Esse é pra gente falar de coisas mais felizes, né, Rafa? Pois é. Não, é muito engraçado, né? Porque a gente soltou aquele episódio. Quem não escutou, por favor, vai escutar. Tem 2 horas, basicamente, mas vale a pena. É incrível que a gente soltou aquilo lá e tudo que aconteceu em seguida com a Ferrari só veio aflorar tudo que a gente conversou naquele podcast. Tipo assim, é realmente a bagunça que tá aquela equipe. Mas bem, vamos deixar a Ferrari de lado, porque estamos gravando aí esse podcast dia 8 de agosto. É pra ir ao ar já na próxima semana, na próxima sexta-feira, que é dia... Não sei o dia... É dia 14, se eu não me engano. É 15? É 15. Dia 15 é pra estar no ar pra vocês. Então vai ser... Mesmo que não seja dia 15, vai ser entre aí as férias da Fórmula 1. Então a gente vai descansar um pouquinho em relação à Ferrari. Mas a gente vai estar ainda falando sobre Fórmula 1. Nessa pauta aí que, como eu ressaltei, a Débora, né, criou aqui, teve uma ideia ótima, que eu falei, eu cheguei, Débora, o que a gente pode falar e tal, dela, eu acho que eu tenho um assunto legal, veja se você quer tratar, e eu achei sensacional, que é a presença da Fórmula 1 constante agora na vida das pessoas e com um público diferente, de um modo diferente, né, a gente vai tratar aqui alguns pontos. Para a nova geração que talvez esteja aqui escutando o podcast, tenha começado aí há uns 5 anos acompanhar a Fórmula 1 ou menos, não pegou a era pré-Liberty Media. Então, assim, a gente vai dar uma contextualizada um pouquinho, assim, da diferença do que era antes, né? A época do Bernie, né? É engraçado, porque eu fico... não sei a Débora, mas me parece muito que essa nova geração nem sabe quem é o Bernie, né? Sim, eu acho isso muito engraçado. Teve até um dia, isso é um fato interessante, que o livro dele, o Não Sou um Anjo, ficou em promoção, né? E quando fica em promoção esses livros de Fórmula 1, eu mando nos grupos, porque eu acho que é legal o pessoal ter acesso a esse tipo de literatura, né? E aí um pessoal veio e me perguntou, mas quem é esse cara? Eu fiquei, gente, vocês não sabiam que ele era o dono da Fórmula 1? O baixinho mais temido, cara. E a gente tem boas histórias sobre ele, mas fica em off porque a gente não pode explorar. Aí procurem o Valese no setor A, que talvez ele conte a história pra vocês, ou talvez não. Eu queria que um dia ele fosse no Porchat contar essa história. Ai, sim, por favor, valeria muito a pena. Mas aí vocês fiquem aí no suspense do que é a história. Mas, pois é, esse baixinho aí, o Bernie, era o poderoso da Fórmula 1, dono da categoria. E ele tinha uma visão bem diferente do que a Liberty Media tem hoje. Na verdade, eu acredito que boa parte da nova geração surgiu hoje por causa da Liberty Media, né? Se não fosse essa mudança de donos, assim, vamos dizer, talvez o que nós vamos tratar aqui não tivesse acontecido. E na era Bernie se expandir dessa forma, né? Mas para um contexto do pessoal, assim, antes da Liberty Media, ali, o Bernie era alguém que não acreditava em ampliar a categoria para um público mais jovem, né? A Fórmula 1 sempre foi uma categoria... O próprio automobilismo é algo nichado, né? E a Fórmula 1 mais ainda dentro do automobilismo, por mais que seja considerado a maior categoria do automobilismo, né? Ainda era um nicho, né? Continua sendo, mas de uma maneira diferente hoje. E o Bernie tinha a visão muito, assim... vamos dizer... tradicionalista, talvez colocar dessa forma, que jovens não trariam dinheiro para a Fórmula 1. Então, não existia um motivo de investir nesses jovens, investir em uma Fórmula 1 que chegaria nesses jovens, né? Porque para ele, o público da Fórmula 1 ideal era um público mais velho, que tinha um poder aquisitivo maior, até pela questão do que era investido dentro da Fórmula 1, né? A Débora até na pauta trouxe uma fala em 2014 que, nossa, em off eu comentei para ela, eu tinha até esquecido que ele tinha afirmado isso,
Mas ali ele cita a questão de que, tipo, ele prefere atingir uma pessoa de 70 anos que vai poder comprar um relógio muito caro que um jovem não poderia. Então ele não via, assim, uma possibilidade de um jovem trazer essa questão financeira, que é algo que, obviamente, mantém a Fórmula 1 nos eixos, né? É o dinheiro, acaba sendo, assim, na maioria dos esportes. E o fã ali da categoria da Fórmula 1 sempre foi aquele lá que tinha que ter dinheiro pra estar ali dentro do círculo, comprar o que eles vendiam, e ele não via, ele não tinha uma visão ampla da possibilidade de jovens consumirem outras coisas que não, por exemplo, um relógio. E ao mesmo tempo ele também não acreditava muito no poder das mídias sociais, né? E, Rafa, acho que também é interessante falar, né, que mesmo assim a Fórmula 1, né, a gente tem a Ferrari, a McLaren, que eram empresas que vendem carros esportivos. Então também não tinha muito essa ideia de que um jovem ia conseguir comprar um carro desse, né? E eu acho que uma das coisas que é importante também pautar nessa trajetória da Fórmula 1 é que a gente teve uma época que algumas marcas realmente elas só eram acessíveis para as pessoas mais velhas. A gente que acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, apesar de comprar uma camiseta de equipe, comprar alguma coisa ali, algum item, era muito difícil pra gente comprar porque era extremamente caro, mas também em alguns países que era fora ali do certame da Europa, você não conseguia ter acesso a nenhum produto de equipe. Então também já era algo bem limitado e restrito para quem tinha acesso, né? E é legal a gente ver isso porque a Fórmula 1 no Brasil, ela foi muito grande ali nos anos 90, nos anos 2000, e depois a gente teve um apagamento de certa forma, né? Que já não tinha aquela lotação nos autódromos, então o pessoal também não tinha esse interesse de comprar alguns dos produtos que era ali da Fórmula 1. E é engraçado você ver esse lado, porque é uma categoria que nessa época também tentava levar muito da sua tecnologia pras pistas, pra rua, né? Então ela queria levar um pneu que o pessoal conhecesse a marca, as equipes, né, têm parceria com empresas que desenvolvem combustível, então eles também queriam trazer aquela coisa de, você tá indo até o posto de gasolina e você tá usando o mesmo combustível que um carro de Fórmula 1 usa. Mas tinha esse outro lado, né, do Bernie Eccleston, que não queria que os pobres tivessem acesso à categoria. É muito engraçado você ver esse paralelo, né? Exato. E o mais engraçado ainda é a gente ver a mudança que teve, né? Após o Bernie sair e essa venda em relação a Liberty Media, porque aquilo que a gente tava falando, a questão de não acessar esse público também, não ver o interesse em acessar esse público, porque eu e a Débora, beleza, a gente acompanha há um tempão já a Fórmula 1, mas até hoje, a gente já com os nossos 30 anos, a gente ainda não pode comprar os carros deles. A gente tá sofrendo pra comprar uma camiseta. Imagine comprar os carros. Então a gente ainda não é o público que o Bernie, por exemplo, almejava na época, né? E é algo que... Lá o ingresso, então, nem se fala. Cara, até o ingresso tá difícil de comprar. Então, assim, a gente, nós, o público jovem também era algo que estava muito infiltrado nas redes sociais, que é algo que, na época, lá em 2014, tá em constante crescimento, né? No Facebook, principalmente, o Twitter já era de conhecimento geral, assim, dos mais jovens, né? Então, era algo que, por exemplo, o Bernie também não via o porquê investir nisso. Por que a gente vai ter rede social? É engraçado pensar, né, que até 2016, a Fórmula 1 não tinha rede social. Eles não tinham uma rede oficial, tipo, em um Twitter, em um Facebook. E é engraçado, porque eu e a Débora, nós vivemos essa transição, né? E a gente viveu essa transição, assim, com... ao mesmo tempo, eu acredito, não sei por parte da Dé, mas com expectativas, mas ao mesmo tempo vendo que era uma mudança bem radical, né? Era algo que, poxa, podia dar muito errado, né? Sim, porque a gente tava vivendo essa transição em que ele não aceitava o relacionamento que as equipes precisavam desenvolver com o público, porque eles não viam uma lógica também, né, nessa questão mercadológica da Fórmula 1. E tem até um dado, né, que é interessante, que teve um momento da categoria que o Instagram da Fórmula 1 era menor do que o Instagram da NASCAR, que é uma categoria que é mais acompanhada, que era mais assistida nos Estados Unidos.
Então, uma categoria que era europeia, que estava correndo não apenas na Europa, mas também corria na Ásia já, tinha vindo para as Américas, não tinha um apelo tão grande ainda nas redes sociais, que o pessoal não estava procurando conteúdo porque não tinha desenvolvimento nenhum de conteúdo para essas redes. E até que chega um momento, né, que o Bernie Eccleston é muito questionado com isso, e aí eles... antes da Fórmula 1 passar para venda, né, da Liberty Media, eles começaram a introduzir ali alguns funcionários para poder cuidar dessa parte de marketing da Fórmula 1 e para poder expandir as redes sociais. Só que era muito engraçado, porque eles estavam tentando fazer esse trabalho nos bastidores, né, de começar a ter o engajamento nas redes, de estar ali mais presente, enquanto o Bernie Eccleston dava algumas entrevistas falando que isso era muito questionável, que não tinha realmente que ir por esse lado, que ele não acreditava nisso. Tipo, gente, você imagina, você tá fazendo um trabalho pra poder expandir a categoria e o cara que é dono não quer Não e tá quer. falando algo completamente contrário. E daí a gente tem, né, a fala dele que veio posterior, tipo, a isso de, não tenho por que ficar investindo nisso, mexendo nisso, e que daí ele, de certa forma, dá o braço a torcer e fala, não, eu entendo o poder que as redes sociais têm. Eu acredito que também chega um ponto, além de baixinho, ele é velho, né? Ele é velhinho. Então, tipo, um pensamento diferente do nosso, né? Eu acredito que a maior fonte de informação, e é engraçado, porque quando eu tava na faculdade de jornalismo, eu acredito que até hoje seja isso, a maior fonte de confiança de uma pessoa que consome uma notícia é a televisão. Porque ele está vendo o jornalista que tá ali dando cara a tapa, entre aspas, pra dar aquela notícia. Então a percepção do público de notícia verdadeira é a da TV, a maior de todas. É a percepção deles. E eu acredito que também, até pelo crescimento ali do Bernie, de toda essa geração mais velha, a TV é o principal ponto de acesso de tudo, né? E era algo que o Bernie exaltava muito, né? Pontuava muito a questão da televisão, a questão desse alcance pra gente, e não pensava nas possibilidades a mais de como a categoria poderia entrar na nossa vida, né? E hoje, poxa, a gente consome a categoria 24 horas por dia, né? No Twitter, por exemplo. Eu posso dizer uma coisa que eu vivi, assim, eu fiz cobertura da Fórmula 1 bem nesse início de transição, né? Eu fui a primeira vez fazer uma cobertura de um evento de Fórmula 1 foi em 2016. 2015. E aí, logo depois, eu só fui quando a Liberty já tinha comprado a categoria. E aí você via uma diferença mesmo no público e no paddock, porque antes... Quando eu fui em 2015, a gente não podia nem tirar o celular para poder fotografar algumas coisas. Porque a Fórmula 1 tinha muita visão de que o jornalista, ele não é o cara que faz um vídeo, que ele é um câmera, que ele consegue agir e ter outras especializações. Então eu lembro que, tipo, em 2015 eu fiquei com o telefone o tempo inteiro, assim, tipo, no bolso. Eu tenho pouquinhas fotos. E depois quando já tinha mudado as coisas, até, tipo, acesso à internet a gente tinha, que na época do Bernie não tinha, porque a gente tinha que pagar se a gente quisesse usar a internet do autódromo. É um negócio muito louco você ver essa transição realmente acontecer, sabe? Então, a Dé viveu aí na pele como profissional o que foi as duas eras, né? Que legal. Que massa, que legal, viu? É por isso que ela é minha co-host, entende? Porque ela tem experiência pra falar. Mas e que loucura, né? A gente vai expandir um pouquinho mais pra frente, porque aqui nós estamos, eu acho que trazendo um pouquinho sobre a mudança e sobre como isso afetou a gente positivamente, mas também tem os seus quês aí que a gente vai levantar de questões negativas que a gente pode, vamos dizer, ressaltar disso. Mas com essa mudança, então, o Bernie indo se afastando desse cargo, né, vendendo a categoria para Liberty, ele até ficou um pouquinho mais quieto, né, eu acho que até por isso que essa geração aí não o conhece, às vezes ele aparece para falar uma coisa ou outra. Mas, então a Liberty tem essa visão nova, vai lembrar a empresa estadunidense, né, eu acho que o principal foco deles também era
colocar a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos. Que como a Dé ressaltou, eles têm a NASCAR, eles têm a Indy, eles têm várias categorias ali que são muito amadas e celebradas pelo povo dos Estados Unidos. A Fórmula 1 é algo mais, vamos dizer, europeia, né? Regional europeia, vamos falar assim, a maioria do público, e daí se expande globalmente, né? A gente sabe, nós como brasileiros sabemos que a categoria é muito forte aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul também. Poxa, o primeiro multicampeão foi o Fangio, né? Um piloto argentino. Nós tivemos pilotos brasileiros muito marcantes, talvez o piloto mais marcante da história, que é o Ayrton Senna. Então, assim, era algo forte aqui para nós também, mas não tanto para os Estados Unidos. Não era tão forte lá, e daí agora, né, a gente tá com a situação que nós temos 3 corridas lá, por um acaso. Uma delas que eu realmente acho que eles insistem muito em um glamour que, por exemplo, não alcança esse novo público também, que é o GP de Las Vegas, né? Que é muito caro. Então é muito difícil vender. Todo ano eles fazem alguma promoção. Ano passado teve, eu acho que esse ano também tá tendo uma promoção que é tipo promoção do Hamilton, 4-4. Então é 44% de desconto dos ingressos, e mesmo assim o pessoal não paga, porque tá muito caro. Então, assim, coisas que eles ainda têm que parar, assim, pra pensar. Mas o foco principal, vamos dizer assim, da Liberty Media era realmente trazer a Fórmula 1 pro território estadunidense. E é algo que eles estão tentando, assim, fortemente. A Dé trouxe um trabalho bem legal da Motorsports aqui sobre... uma pesquisa que eles fizeram, mas dentro do ano de 2025, o ano atual, né? E atualmente, o que eles levantaram, assim, de fãs globais dentro da Fórmula 1 é que 49% que engajam com a categoria, não necessariamente que, assim, assistem, só um geral que assiste, não. São fãs que engajam com a categoria, 49% tá na Europa, e em segundo lugar vem as Américas, em 26%, isso engloba a gente também e os Estados Unidos. Eu acredito que a intenção deles é aumentar essa porcentagem em relação às Américas, mas já é um fruto do que eles estão tentando, né? Principalmente ali quando eles lançaram Drive to Survive, que foi algo que realmente mudou, eu acredito, a percepção ali de público dentro da Fórmula 1. Eles abriram, assim, um leque não só para o novo público, mas resgatou, pelo menos, na minha vivência, assim, ao meu redor, resgatou muitas pessoas que já consumiram uma vez a Fórmula 1 e pararam de consumir por um motivo ou outro, como a própria Débora falou, né? Aqui no Brasil caiu um pouquinho o interesse dentro da categoria, seja por ausência de brasileiros, seja por outro motivo. Mas caiu um pouquinho o interesse, e Drive to Survive trouxe de novo esse interesse para essas pessoas que um dia acompanharam a categoria, pararam e decidiram voltar. Pelo menos eu vejo isso ao meu redor. Conheço pessoas ao meu redor que não assistiam mais, começaram a ver Drive to Survive e daí voltaram a acompanhar a categoria. Então aí é um público também que eles conseguiram acessar, um público que não consumia mais e voltou a consumir, né? Eu tive, na época da faculdade, né, uma amiga... Porque, assim, eu era uma pessoa muito isolada na minha sala e gostava de falar de Fórmula 1, de automobilismo. E nesse momento de estudo ali, eu me aproveitei muito que eu tava fazendo faculdade de jornalismo pra poder... a gente ia simular ali um rádio, ia fazer alguma coisa de televisão, eu trazia as matérias de Fórmula 1. E ninguém tava nem aí, o pessoal era realmente do futebol. E foi muito engraçado que logo depois da pandemia, teve uma amiga minha da faculdade que me mandou mensagem, ela falou: Dé, você vai na corrida esse ano? Eu falei, vou sim. Ela, eu comprei ingresso, eu vou ir. Eu falei, nossa, mas você nem gostava? Ela, é que eu assisti aquela série, Drive to Survive, e eu fiquei com vontade de ir. E ela pegou e comprou o ingresso e foi. E realmente, assim, eu vejo que teve uma geração mesmo próximo de nós, né, Rafa? Porque a gente também não é tão mais velho, assim, a gente tá na casa dos 30 anos, mas a gente tem amigos ali um pouco mais novos, um pouco mais velhos. E a gente teve essa geração um pouco mais nova que a gente, que também tinha uma galera que realmente não assistia. Eu lembro muito do pessoal falar, nossa, Fórmula 1 é mais entediante que você assistir futebol, né? Porque é só uns carrinhos dando volta ali e o pessoal não queria entender muito como é que funcionava a categoria.
E eu acho que essa coisa de realmente ter vindo pro lado do streaming, principalmente, porque a gente tá falando dos jovens hoje que não consomem a TV aberta, que não consomem tanto, não tem uma assinatura de televisão para ter vários canais, mas tem sim acesso ao streaming. E a Fórmula 1, quando ela fez essa mudança, né, de ir pra Liberty, eles se valeram também dessa coisa da crescente da Netflix, para poder fazer uma série num streaming que funcionava. Hoje a gente vê que tem outros streamings aí que tem produções da Fórmula 1 que pegaram um piloto ali para poder fazer algum documentário, alguma coisa em cima, né? Tipo, o do Pérez tá na Disney, a gente teve aquele da McLaren que foi na Amazon. Então, esse primeiro contato que foi com a Netflix foi muito importante, mas outros streams também começaram a trazer a Fórmula 1 pra dentro, porque eles viram que era interessante, que o público tava realmente crescendo. E eu acho que isso foi o que fez a Fórmula 1 ter realmente esse boom, né, de crescimento e de pessoas mais interessadas, porque a gente vê na prática hoje o quão é difícil você comprar ingresso para poder assistir uma corrida. Exige um planejamento muito maior do que era quando eu e a Rafa começou a assistir. Eu lembro claramente, em 2013, que foi o último ano que o Vettel conseguiu o título, né? E eu fui assistir o GP do Brasil em casa, eu tava com meu pai. E aí, na semana do GP, eles estavam falando, tem ingressos disponíveis, ingressos de 200, 300 reais. Tipo, era setor G, né? Mas tinha aquela propaganda de você ir até o autódromo pra poder comprar. E eu lembro que esse ano eu chorei demais pro meu pai. Eu falei, pai, me leva, por favor. Ele, não, jamais, não vou. Ai, devia ter aproveitado a época que dava ainda pra fazer isso. Pois é, cara. Não, eu lembro que assim, aí em 2014, né, eu e o Rubens fomos. Foi a primeira vez que a gente foi, a gente tinha conhecido o pessoal do podcast, o Valésio, o Del Valle, né? E a gente comprou o ingresso no dia, tipo, na sexta-feira, a gente ficou na entrada do autódromo esperando o salário do Rubens cair pra gente comprar os ingressos. Ai, que saudades, que saudades. Hoje, se esperar, não compra mais. Não pode esperar nada, né? Viu? Aquela galera que falava, é só carrinho dando volta, agora tá metendo a eventinho no Procon, né? Poxa, por que não ficou pensando? Cara. Podia ter ficado pensando nisso, né? Não, mas brincadeiras à parte. Realmente, com o Drive to Survive veio toda uma nova geração, né? Nessa pesquisa aí da Motorsports, eles colocam que os fãs, 27% desses fãs novos que estão vindo aí é da geração Z. É a geração da Débora e não é a minha por um ano, que é de 95 a 2010. Então, pô, a gente é jovem, né? Eu me considero jovem, pelo menos. Então, é uma galera jovem que consome, que cresceu de certa forma com rede social, né? Porque eu, pelo menos, eu era uma adolescente e tinha Orkut. Tudo bem que o Orkut não existe mais, mas ainda era uma rede social. Por exemplo, eu fazia parte da comunidade Lewis Hamilton Brasil. Então, assim... Mas você que fundou, né? Não. Créditos a Thaís e ao Anderson, foram eles que fundaram. Mas é engraçado, por exemplo, lá em 2008 eu fazia parte dessa comunidade. Eu nem lembro quantos anos que eu tinha em 2008, meu Deus. Acho que eu tinha 14, né? Eu tinha 14 anos. Então, assim, a gente é uma geração que cresceu com rede social. Totalmente, assim, eu acho que da nossa adolescência pra cima, não tanto quanto essa nova geração que cresce em rede social já criança, mas a gente na adolescência já tava, de certa forma, mergulhada nisso. Então, é uma forma de consumo que a gente tem. Então, foi algo que a Fórmula 1 investiu tarde, mas que, por exemplo, eu e a Dé, a gente já tava investida em Fórmula 1 dentro dessas redes sociais. Então, de certa forma, a gente já se comunicava por ali, e era por ali que a gente acabava se conhecendo, né? Só que daí o negócio explodiu nos últimos anos. Não sei, não consigo nem imaginar que tamanho que foi, mas hoje é muita informação, muita coisa acontece, assim, ao vivo, em tempo real, dentro das redes sociais, né? Hoje é um canal de informação gigantesco para a Fórmula 1, as redes sociais. Então, a gente um dia
alguém solta a possibilidade de uma contratação de piloto, isso fica o dia todo em rede social, você vê os assuntos mais comentados, é o nome do piloto, é Fórmula 1, e pro outro dia, por exemplo, sair a notícia, por exemplo. Acho que um dos clássicos que a gente vivenciou tem pouco tempo foi o do Piastri, né? Que tava todo mundo falando da contratação dele, que ele ia correr pela Alpine, e aí ele meteu um tweet e falou, não vou correr pela Alpine no ano que vem. Boa sorte pra vocês aí! Foi isso, sabe? Tipo, foi a maior pancada do dia que a gente teve. Não, total. E isso tudo no Twitter, cara. Eu fico imaginando o pessoal que... Hoje é muito difícil, vamos ser sinceros, é muito difícil consumir determinados esportes sem estar em um acesso à rede social. Você é uma pessoa muito um fã, assim, casual, vamos falar. Porque muita coisa acontece dentro das redes sociais. Não adianta. Esse caso do Piastri, nossa, é um clássico, né? Porque a Alpine foi correr, querer anunciar ele, e ele falou, não. Isso no Twitter, tipo, a fonte oficial foi o próprio piloto tweetando lá, eu não vou correr pela Alpine. E de fato, né, melhor movimento, obrigada Mark Webber aí, que investiu no nosso garotinho Piastri, ele tá na McLaren agora, liderando o campeonato aí de 2025, quem diria, hein? Um dos melhores movimentos, eu acho que desde o Hamilton lá, McLaren, 2007, depois Mercedes, não existe um movimento tão preciso quanto esse. Mas visionário. Mas, Rafa, esse momento que a gente teve também da transição, né, das equipes indo para as redes sociais, teve várias equipes que seguiam os fãs, né, que interagia muito. O Rubens era seguido naquela época ali de 2008, 2009, pela McLaren, mas de tanto de xingar nas redes sociais da equipe. Ele levou o follow. Ai, meu Deus, complicado, né? Complicado. Tinha um rancor também, né? É porque era tão pequena a comunidade ali que você reconhecia um ou outro ali. Acho que até pras equipes também era mais fácil de você ter um controle dos fãs, né? E hoje a gente vive também um movimento que é o inverso, que eu acho que eles quase imploram para as pessoas não falarem tanta coisa nas redes sociais, porque a gente vê o impacto negativo também que tem, né? De você ser muito exposto em rede social e as equipes precisar colocar pronunciamento, falar, gente, por favor, parem de implicar com fulano de tal. Na Índia a gente teve caso até de piloto saindo por conta de torcida, né? E hoje também a gente tem um argentino na Fórmula 1 e um brasileiro. A maior rivalidade que poderia existir entre dois países, né? E a gente vê o comportamento dos fãs também. Complicado. Mas acaba, vamos dizer, entrando, como eu disse, com as redes sociais, 24 horas ali e entra na casa das pessoas de outra forma. Então a gente tá consumindo isso intensamente e acaba que as pessoas também intensamente se entregam a isso, né? É meio difícil até fugir. Por exemplo, a gente aqui que produz conteúdo, essas férias também é para descansar um pouco a cabeça. Coitada, a Débora ainda produz para outras categorias, então a Fórmula 1 pode estar em pausa, mas tem outras coisas acontecendo. Mas tipo, um pouquinho de paz da categoria. Mas mesmo assim, você entrar diariamente no Twitter, no TikTok, você não consegue se livrar. Não existe mais pausa. Desligou a TV, acabou. Não existe isso. É um movimento 24 horas por dia ali, você tá consumindo aquilo lá. E acaba também, como a Deb falou, sendo um centro de pronunciamento de todo mundo. De equipe, dos pilotos. Acaba sendo a fonte ali que a gente tem de notícias, assim, vamos dizer, mais reais que a gente pode ter. Porque é a própria fonte que vai entregar pra gente num tweet, num vídeo no YouTube. Outra coisa que é interessante é que dentro desse cenário de globalização, de redes sociais, teve alguns pilotos, por exemplo, as equipes se forçaram a entrar nisso porque era favorável para eles também, né? Pra marca e tudo mais. Mas alguns pilotos eram um pouquinho... pouquinho não, mas é que eles são mais discretos, né? Gostam de manter a família, a parte disso, a vida pessoal, estão ali só pra pilotar, então não tem uma rede social nem nada. E a gente tem o caso do Vettel, né? Ai, cara, nunca vou esquecer aquele dia. Outro dia impactante nas nossas vidas. O Vettel não tinha rede social nenhuma, ele é um cara recluso. O último filho dele, sei lá, já deve estar com 5 anos, nasceu na pandemia, eu acho.
Já deve estar com 5 anos, a gente nem sabe o nome da criança também, nunca viu a cara. E do nada ele lançou, né? Ele lançou um Instagram. E foi muito engraçado, porque ele lançou o Instagram e todo mundo, por que ele fez o Instagram? Por que ele fez? Eu não lembro se a Dé foi uma das pessoas que pensou, ele vai anunciar aposentadoria. Foi. Eu falei Foi, na né? live, a gente tava em live no dia que ele fez o Instagram. Então, daí eu fiquei, da onde? Imagine ele fazer um Instagram agora pra anunciar a aposentadoria, depois de ter feito o primeiro vídeo dele estou me aposentando. Ai, traumatizado, Sebastião Vettel, por quê? Nossa, foi um trauma. E isso também é engraçado na minha parte de profissão, né? Porque eu fiz o texto antes. O texto tava pronto pra poder ser publicado. Porque na hora eu chorei, né? Porque eu cresci assim... Eu cresci assistindo o Schumacher. E aí, quando eu voltei a assistir de fato a categoria, foi com o Vettel. Então, pra mim, foi um completo surto você ver o Vettel saindo, né? Ainda mais no momento em que a gente, tipo, tinha Fernando Alonso, que não quer parar nunca de correr. Tinha o Checo, que também era um piloto mais velho ali no grid. Você não fala que esse cara ia parar de correr assim, né? Nossa, foi um surto esse momento do Instagram do Vettel. E hoje ele continua usando, né? E é engraçado, né? Porque agora o Vettel é alguém muito investido em meio ambiente, né? Na causa ambiental, tanto que ele, essa semana, ele tá aqui em São Paulo, né? Pra COP. Então, ele transformou as redes sociais dele também de uma plataforma para falar sobre isso, que é a causa que ele mergulhou aí de cabeça, mas ao mesmo tempo, ele também relembra muitas coisas. Ele tem, assim... de tempos em tempos ele faz alguma publicação especial para falar de um GP, para falar de um título, para falar de uma equipe que ele esteve na Red Bull, na Renault, na Ferrari. Eu acho que até agora ele não fez nenhuma publicação sobre a Aston Martin. Mas é legal que ele usa ainda a ferramenta para falar de Fórmula 1. Então era um cara que foi bem difícil quebrar essa ideia de rede social, porque ele era também mais recluso e tudo mais. Mas aí ele se rendeu de certa forma e é legal, porque também é bom pros fãs. Por exemplo, a Débora ali, que possivelmente ia perder muito o contato com o Vettel, porque o Vettel não é uma presença em eventos fora da Fórmula 1 ou fora do automobilismo, como por exemplo o Hamilton é. Se o Hamilton parar hoje, eu ainda vou ver o Hamilton no Met Gala, eu vou ver ele, sei lá, no Emmy, agora que tá concorrendo lá o Emmy pelo mini documentário que ele fez. Então, o Vettel não. Então, tendo as redes sociais é uma forma, assim, dos fãs terem uma correspondência com ele. Então, isso também se criou muito. Eu acho que a Liberty abriu esse espaço também, não sei, para humanizar os pilotos, para criar um laço maior com os fãs, né? Que era algo que o Bernie não via muito. Tipo, os fãs eram realmente pessoas que iam consumir coisa da Fórmula 1 e iam gerar renda para eles. Era isso, a visão, assim, geral. A Liberty não, ele já trata os fãs de outra forma. A gente tem uma experiência de fã diferente, né? O antes e o depois. Como a gente consome as coisas, como a gente tem o contato com os pilotos. Eu tive a experiência de, ser escolhida lá no meio da galera no setor A para visitar a Mercedes, passar o domingo com eles. Cara, anos atrás isso não aconteceria. Você consegue imaginar, agora falando propriamente das equipes que também tiveram que se adaptar a essa mudança, você consegue imaginar hoje todo o cenário que tem a McLaren? Pô, a McLaren tem o seu próprio documentário, a McLaren com o Zac Brown é bem aberto para falar sobre questões de saúde mental. Também você vê que eles participam muito de programa de TV, muitas brincadeiras. Vídeos engraçados que a própria equipe produz. Daí você vê essa McLaren, e daí você vê a McLaren que eu e a Débora começamos. Quando nós começamos era do Ron Dennis. Ron Dennis não deixava tocar uma música dentro do box. Deus me livre. O Hamilton que é hoje nunca que viveria dessa forma quando ele era um piloto do Ron Dennis. Então até as equipes tiveram que passar por esse processo de adaptação, mudar muita coisa internamente, do meu ponto de vista ali de produção e tudo mais. Muitas pessoas eu acredito que foram um pouquinho resistentes em relação a isso, mas eu acho que hoje a maioria das equipes consegue se adaptar. Eu acho que todas. Eu acredito que a Ferrari seria a que eu pontuaria mais assim... questões mais tradicionais, mas poxa, Ferrari acabou de lançar um vídeo do Hamilton e do Leclerc
E o vídeo tá sensacional, vão lá no YouTube ver, porque, nossa, é muito vibe irmão mais velho com irmão mais novo jogando Mario Kart. Então, sabe, existe essa adaptação das equipes também. E eu acredito que eles conseguiram, né, acompanhar ali, junto com a categoria, assim, as ideias que a Liberty Media trouxeram, eles conseguiram, né, acompanhar junto com a categoria essas mudanças. Eu acho que foi um momento em que as equipes conseguiram materializar os seus fãs também, porque sabia-se, né, há muito tempo, que a Ferrari tinha vários fãs, porque independente do país que eles passassem, sempre tinha gente com camiseta da equipe. É algo que é relatado pelos pilotos, tanto de agora, mas de muito tempo atrás também. Só que a gente também, tinha a McLaren, que também sempre teve muitos fãs, o Williams, mas eu acho que para as equipes menores, que é tipo uma Haas, uma Sauber, o pessoal não tinha muito a dimensão de quantas pessoas que eles conseguiam atingir por meio das suas visitas nos países, né? E acho que com as redes sociais ficou mais fácil. Porque, óbvio, o Hamilton, como a gente já sabe, ele é muito maior até mesmo que a própria Fórmula 1 em rede social, né? E nos fãs ali. Porque ele é um piloto que tem muita gente que não acompanha ele por causa da categoria, acompanha ele pelas causas sociais que ele defende e pela representação que ele é, né? Então, pro Hamilton e ele ser maior que a Fórmula 1 é uma coisa bem interessante. Mas tinha essas equipes menores que não tinha nenhuma ideia de como que era agir com os fãs. E aí a gente tem esse momento da categoria que ter alavancado as redes sociais dela, mas também dar visibilidade para essas equipes menores, ficou mais fácil deles fazerem ações, deles chamarem mais fãs, deles ver o que funciona eles ou o que não funciona ali. Acho que tem uma coisa que também é bem legal que a gente vê relato dos jornalistas do pessoal ali na Europa, é que os motorhomes, né, os hospitalities ali das equipes estão cada vez maiores. Então, as equipes também tiveram que pensar nessas visitas, nesses fãs, no pessoal que é VIP ali, que tá no paddock para poder acompanhar a Fórmula 1, né, no fim de semana. Eles tiveram que pensar em acomodações para essa galera ficar. A gente teve a Fórmula 1 que também começou a pensar em visitações e um ingresso mais caro, digamos assim, pro pessoal que quer ter uma experiência maior com a categoria. Quem é patrocinador na Fórmula 1 hoje em dia também precisa pensar em como que vai agir com os fãs. Então, quando a gente recebe um release, sempre tem ali, a Fórmula 1 fechou uma nova parceria, fechou agora com a Lego, fechou com o McDonald's. Vamos promover mais ações durante os GPs nessas localidades. Vamos fazer atividades, vai ter coisa em shopping, vai ter simulador. Eles estão realmente pensando nesse lado do público que vai até essas ativações, que vai ter uma experiência maior, que vai sair dali e vai contar para os seus amigos e falar, eu fui numa ativação da Fórmula 1 que eu fiz isso, isso e isso. Tem gente que não conhece a categoria, assim, que não é tão aprofundado, mas vai falar, nossa, que legal, tem uma ação. E aí você já começa a infiltrar isso também na cabeça de novas pessoas que vão falar, acho que eu vou ali para poder ver isso, né? A Red Bull, acho que é um dos maiores exemplos, porque a Red Bull teve uma época que ela era ainda mais, assim, engajada com os fãs, né, Rafa? A gente via as ações deles em rede social, porque a Red Bull, quando ela entrou no esporte, não na Fórmula 1 em si, mas em esportes radicais, eles começaram a alavancar os fãs, né? E a Red Bull foi uma equipe que realmente começou a fazer mais ações, tinha distribuição de latinha, tinha essas coisas para poder chamar a atenção do público e mostrar onde eles estavam. Não, é bem interessante. E isso das equipes pequenas também é legal, porque eles também conseguem um alcance com
com essa relação com os fãs. Eu vejo assim que, poxa, eu peguei muito carinho por equipe pequena por ver como eles trataram os fãs assim em determinadas situações, sabe? Então, poxa, você acaba acompanhando, você acaba conhecendo, é claro, eu e a Dé, a gente tá mais mergulhada porque a gente acaba produzindo conteúdo, então a gente acaba conhecendo quem é quem são os chefes, quem são os assessores de não sei o que, blá. Mas aí a gente vê que os fãs acabam se engajando um pouquinho mais com essas equipes exatamente por como elas tratam esses fãs. Então, é um acordo mútuo, né? Parece, assim, a entrega do fã também tem que vir uma entrega da equipe nessa relação, né? É claro que não deixa de ser um esporte e a gente tá torcendo ali para, né, pros favoritos, pra equipe que a gente gosta, pro piloto que a gente gosta e assim por diante. Mas eu vejo que é algo que é engraçado, né? Que a gente discute muito em rede social também. Isso de... Parece que não se tem mais rivais, né? Eu e a Dé, a gente tem uma cabeça totalmente diferente dos fãs novos. Então, pra gente, pô, rivalizar é normal. Eu não tenho por que ficar feliz porque fulano conseguiu não sei o que, sabe? E pra essa nova geração, não. É uma coisa assim, pô, isso daqui foi tão histórico. Vamos todo mundo ficar feliz, mesmo que seja rival, não sei o que. Ai, é complicado, porque a minha cabeça é de velho, é de velho. Não, e é uma geração também que a gente vê que tudo pra eles é muito histórico, né? Tipo, ai, isso aqui é muito histórico. Você fica tipo, gente, mas como assim é muito histórico? Ai, é muito engraçado, porque daí a gente tá dentro... De certa forma, a gente tá dentro da geração nova que chega, né? Mas é que é uma geração nova que chega agora. Mas a gente é dessa geração que já chegou há muito tempo. Então a gente consome o esporte de um modo diferente. Mas ainda, o que é bem interessante, também na pesquisa aí que o Motorsports fez, é que ainda 39% dessas pessoas, assim, que chegam à categoria é pela família e por amigos. Então ainda é um contato de boca a boca, indicação, qualquer coisa assim. Tem muito amigo também que começou a assistir porque eu falava tanto que decidiu acompanhar. E foi muito numa época 2020, né? Eu acho que também existe o antes e o pós 2020 dentro da categoria. Porque durante a pandemia a Fórmula 1 foi um dos únicos esportes, o automobilismo foi um dos únicos esportes que funcionou na pandemia. A maioria foi cancelado, o campeonato não aconteceu. A Fórmula 1, por questões até financeiras, assim, precisava continuar de certa forma. E era possível fazer isolamento, né? Poucas pessoas envolvidas, sem público e tudo mais. Então era algo, uma das poucas coisas novas, em evidência, assim, que as pessoas podiam consumir. Então eu tenho muitos amigos, por exemplo, que começaram, que, pô, me conhecem desde adolescente, sabem que eu gosto de Fórmula 1 desde sempre, e que só foram assistir uma corrida em 2020, porque era o que tinha passando na TV. Então, também tem isso, né? A pandemia também foi um ponto muito grande para essa nova geração de fãs. Então, eu também vejo que teve gente que talvez não veio de Drive to Survive, mas veio da pandemia também. Mas ainda é uma porcentagem muito grande do boca a boca, de amigos e familiares. Dentro disso, 24% é de TV, é da cobertura de TV, então assistiu, ligou a TV e viu lá e se interessou. Hoje a gente daí tem 3 interesses a mais, né? Dentro dessa pesquisa. Social media, 12%, que chegaram na Fórmula 1 por mídias sociais. 12% por ter um piloto de interesse, como a Débora ressaltou aqui. O Hamilton, eu tenho também conhecidos que seguem ele por causa de moda. Porque gostam de moda e gostam de como o Hamilton trabalha com moda e tudo mais. Então, pô, são pessoas que nem sequer consomem Fórmula 1, mas estão lá seguindo o Hamilton. E que talvez um dia possam decidir assistir, né? A categoria. Então aí tá esses 12% porque estão interessados em um piloto. E os 10% do famoso Drive to Survive. Que hoje, para quem está fora das redes sociais e está escutando nosso podcast, às vezes é visto como negativo, tá? É uma forma de xingamento também. Aí quando você fala alguma besteira, essa geração Drive to Survive. Pior que é uma geração que ficou marcada também, né? Pela forma como assiste o esporte. E acho que nesse tempo que a gente tá acompanhando a Fórmula 1, né, Rafa? A gente viu também, é que é óbvio, essa pesquisa foi de 2025, eles não aprofundaram em alguns temas. Mas teve muita gente que
a partir do momento que começou a acompanhar a categoria, já quis se tornar um produtor de conteúdo, porque tinha essa sensação de que não tinha ninguém para poder conversar sobre aquilo no seu círculo social e decidiu expandir. Então a gente vê um surgimento enorme, né? E aí, de novo, as redes sociais são extremamente importantes e tem o maior a participação, porque o pessoal tá ali fazendo um podcast, tá produzindo um Instagram para poder divulgar alguma coisa ali do seu piloto favorito, da equipe ou da própria categoria. O TikTok, como a Rafa bem falou, é uma rede social que muita gente da comunidade da Fórmula 1 foi para lá para poder explorar. E também foi um caminho em que a Fórmula 1 viu que dava engajamento e decidiu começar a produzir conteúdo para essas redes sociais, que são de vídeos curtos, que você pode fazer uma coisa ali mais engraçadinha, mais parte do entretenimento, que você vai ter um retorno mais rápido do que você só ficar na televisão ou ter esse alcance por essa mídia mais especializada, né? E aí a gente também, acho que não tem como deixar de não falar, que é um momento que se tem uma rivalidade do que é oficial e que é trazido pelos jornalistas e do que é discutido pelo público que tem as redes sociais, que às vezes, tipo, não casa as informações, que dispersa completamente o que é a realidade ou o que é, assim, o achismo do pessoal, né? Porque Drive to Survive também acabou trazendo isso, esse lado de, estamos mostrando os bastidores. E aí, como a gente tá num momento que se mistura política e tudo mais, tem aquela velha versão de que eles acham que, tipo, os jornalistas não estão falando tudo que deveria ser falado e o que é verdade é o que tá nas mídias sociais só. Então, aí daí a gente levanta o ponto, vamos dizer, negativo dessa expansão, assim. Não só isso, como a gente também, né, a Dé falou da experiência dela dentro dentro de Interlagos, mas a gente também vê a oportunidade de influencers entrarem também e produzir conteúdo ali, né? Ali dentro, com o pessoal. E isso acabou também, a gente sabe que acaba gerando um problema, porque mistura daí o pessoal da imprensa, o pessoal que é só influencer, e são trabalhos completamente diferentes, distintos. E daí tem a questão do assédio em cima dos pilotos, das equipes e tudo mais, para conseguir uma foto, para conseguir um vídeo legal. E existem barreiras, assim, que, cara, você não pode ultrapassar aquilo. Então acabou também, vamos assim, dizendo que virou um problema também, que hoje as categorias estão tendo que lidar, que é como vamos distribuir esse pessoal. Como a gente vai trabalhar com influencers, que hoje a gente tem noção, a gente sabe que é muito importante para a categoria, para esses produtos, para a venda de qualquer assunto e produto possível. Os influencers não podem ser deixados de lado, mas ao mesmo tempo tem um espaço para o profissional jornalista também não perder isso, porque, querendo ou não, ainda existe uma divisão do que é produzir conteúdo para o TikTok e o que é produzir uma matéria e dar uma notícia, né, como profissional. Então, assim, foi algo que foi muito positivo, assim, como fãs, a gente pode ver isso, porque trouxe uma humanização do esporte, dos pilotos, da relação dos fãs com eles, ao mesmo tempo das oportunidades de a gente ter contato com eles, né? Hoje o Brasil, ano passado, estreou a sua fanzone, coisa que a gente nunca teve, já tinha em alguns países, que é o contato com o público ali, com os pilotos em um palco, podendo interagir com eles, assim, de uma maneira mais próxima, que não apenas dentro de um carro, né, com um capacete, dando voltas na pista. Então, é claro que tem todos esses pontos positivos, mas também tem pontos aí que vão ser trabalhados, que vão estar em constante trabalho, né, pra não ser algo que mais pra frente a gente perca. Até porque eu acho que a essa altura não tem mais como perder, né. O que se criou aqui, não existe recuo e voltar para uma era Bernie. Realmente expandiu a um ponto que não é algo mais que dá pra conter. Sim, é uma coisa que a gente tá vendo todos os países, de certa forma, né? Os mais populares, pelo menos, precisando pensar em estratégias de colocar mais arquibancada, de ter mais gente ali, de você conseguir
fornecer mais espaço para o público, como a Rafa falou, né? O Brasil, primeira vez que teve fanzone foi ano passado, mas isso também não foi uma coisa que veio só da Fórmula 1, a gente teve teste com outras categorias no Brasil para poder ver que isso dava certo, né? A Fórmula E foi a primeira que trouxe fanzone, a WEC também trouxe, eles falaram, não, pro Brasil também dá pra gente fazer isso, porque na Europa era uma cultura diferente, pela categoria C de lá, apesar da Liberty ser americana, ela precisou trabalhar primeiro com quem já conhecia. Então ali foi desenvolvido a fanzone, essas ações e ativações com o público, que foi algo que eles conseguiram expandir para alguns países que têm uma demanda muito grande do público. Mas é o que a Rafa trouxe muito bem, né? A gente tem esse lado da expansão e de cada vez mais você ter pessoas buscando a categoria, mas também tem o público, que foi eu e a Rafa, que somos produtoras também de conteúdo, a gente viu muita coisa mudar de uma forma tão rápida, e a gente sabe que a categoria ainda não tem como lidar com essa demanda. O ano passado foi o pior ano pra gente ir pra Interlagos, que a gente ficou várias horas para poder conseguir entrar no autódromo. A gente teve dificuldade ali para poder aproveitar realmente o evento, que era algo que a gente não tinha nos outros anos, apesar da crescente do público. Então tem esse lado que a gente vai sentir de, nossa, as coisas estão expandindo, estão indo para um lugar muito bacana, e tem esse lado de que quem é fã também pode ter uma experiência muito ruim, como foi o que a gente teve ano passado. Exato, acaba sendo uma balança, né? E claro, eu queria abrir um parênteses aqui, que quando a gente fala, né, da geração Drive to Survive, eu era uma pessoa que era muito contra ficar falando isso, porque você pode ser um novo fã de em qualquer momento da sua vida, de qualquer forma, você pode ter chegado com Drive to Survive, com indicação, por redes sociais, isso não é problema nenhum. Eu acho que o que a gente gosta de pontuar, pelo menos eu e a Débora, eu tenho certeza disso, porque a gente pontua muito isso em live lá no Boletim do Paddock, é que, cara, se você quer ser fã da categoria, invista em aprender sobre ela. Tipo, não só a técnica, essas coisas, mas a história dela. Até porque hoje, exatamente com essa amplitude dentro da rede social, a gente lê muita besteira. E são besteiras que, como a gente tem esse acesso direto aos pilotos, à equipe, chegam neles. É uma coisa assim que a gente fica, cara, às vezes o que você tá falando tá chegando neles, tá ligado? E é muita besteira. Então a gente fala, o problema não é que você é fã agora, que você chegou agora, que foi pro Drive to Survive, Netflix ou whatever. É tipo, só faça o trabalho de casa e dá uma lida. Pega um livro aí. Fui fã. Assim, eu lembro muito da época de quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, porque eu era muito fã do Vettel, né? Então, eu era o típico caso de que eu vi o pessoal falando mal do Vettel e explodia com todo mundo. A gente sabe que o fã que tá chegando agora, ele é assim também, porque ele tem o seu favorito, ele não quer que ninguém fale mal. Mas aí também, acho que cabe, né, a pessoa que quer ficar aí mais tempo acompanhando o esporte, tentar entender o que tá acontecendo. Acho que uma coisa mais engraçada, assim, pra mim e pra Rafa, é que sempre existiu uma rivalidade muito grande entre a McLaren e a Ferrari, né, por ser duas equipes muito tradicionais na Fórmula 1. Então, assim, a gente é de uma geração que geralmente você torcia pra equipe e não pro piloto. Eu e a Rafa, a gente já foi um pouco inverso. A gente quebrou um pouco do que tava vindo, porque a gente já torcia pra um piloto primeiro do que pra uma equipe. E aí, agora a gente tem, tipo, o pessoal que torce pra pilotos de equipes que são completamente rivais. Ai, gente, não dá. Eu acho muito engraçado, gente. Ai, eu não consigo aceitar. Eu sou fã do Verstappen e do Leclerc. Eu fico, gente, para, não tem como. Você é fã do Flamengo e do Fluminense? Porra, não dá. Aí, apesar que, né, ano passado, acho que uma das coisas mais legais dessa rivalidade foi que a Ferrari e a McLaren estavam disputando o Mundial de Construtores. E aí chegou ali na última corrida do ano, né, o Visser e o Zac Brown foram um tirar foto com o outro, então tem foto deles nas outras equipes, né, o Visser foi lá na McLaren, e aí foi muito engraçado, porque a gente tinha dois tipos de fã. O fã que tava muito puto e que achou, assim, super desrespeitoso o Zac Brown deixar o Visser lá na equipe.
E o pessoal, né, que ficou assim, nossa, olha que legal, olha o crescimento da categoria, né? A gente pode torcer para as duas equipes e ficar, ai, gente, loucura. Ai, complicado. Mas é aquilo, acaba sendo um embate, assim, vamos dizer, um choque de pensamentos, né? E eu acho que eu e a Dé, a gente tem esse choque ainda, porque por mais que a gente seja jovem de idade, a gente já é velho de acompanhar a categoria. E daí a gente fica nesse embate e eu fico, meu Deus. Então, assim, até 2 anos atrás eu tava, ai, gente, tadinhos, que geração DTS o quê? Agora não, agora cada vez que eu leio uma besteira eu fico, ai, geração DTS mesmo, viu? Não aprendi nada, vamos ler um livro. E ainda que a categoria, vamos lá, 75 anos, gente. O que tem na lista de compras minha e da Débora de livro, vocês não têm ideia, porque deu 75 anos, todo mundo decidiu escrever um livro sobre Fórmula 1, sobre piloto, sobre não sei o quê. Então, assim, oportunidade de ler e de conhecer, não precisa nem comprar um livro. É aquilo, a rede social tá ali também pra isso. A gente tem o próprio Boletim do Paddock tem todo uma parte ali do site de coluna que é contando uma curiosidade que aconteceu há muito tempo atrás, né? Tem outros sites que fazem isso, tem canais do YouTube que fazem isso para resgatar coisas que aconteceram. Então existem milhões de formas de você consumir história hoje. Se você é uma pessoa que não gosta de ler, você tem o YouTube que vai contar para você. Você tem a gente no podcast contando, né? O último programa que a gente fez sobre a Ferrari, a gente acaba voltando assim o passado que muitas dessas pessoas não pegaram, que foi um Fernando Alonso na Ferrari, que foi o Kimi Raikkonen na Ferrari. Eu tenho a percepção hoje de fãs, por exemplo, igual as pessoas que não sabem quem é o Bernie, eu tenho a percepção de tipo, as pessoas não lembram quem é o Kimi Raikkonen. Tipo, sabe, eu tenho essa sensação de, tipo, o torcedor da Ferrari hoje é super torcedor do Leclerc e não consegue nem associar quem foi o último campeão, sabe? Que foi o Kimi Raikkonen. Sim. E acho que eu e você também, Rafa, a gente tava nesse momento em que hoje é muito mais fácil você ter acesso à história, a rivalidades, porque o próprio site da Fórmula 1 vira e mexe resgata uma rivalidade, uma coisa do passado. Só que a gente também era de uma época em que a maioria do conteúdo produzido era em inglês, você não tinha muita coisa em português. E hoje a gente tem excelentes canais brasileiros que falam sobre a categoria com muita propriedade, que o pessoal às vezes não explora, né? Fica mais na superfície ali de acompanhar a categoria. E a gente tá também num momento em que a gente tem esses novos fãs acompanhando a Fórmula 1 que às vezes nem acompanham a corrida. A gente tem gente que realmente só acompanha as redes sociais, o que os pilotos publicam, o que a família daqueles pilotos publicam, tipo, pessoas próximas a eles, né? Ou acompanham as namoradas, por exemplo, não acompanha realmente o esporte. É um momento em que expandiu tanto a categoria que tem várias formas de você acompanhar ela e às vezes nem acompanhar. Não, exatamente. Quando saiu essa pesquisa, é uma pesquisa recente, foi até, eu acho que algo que meio que engatou pra eu e a Dé estarmos falando disso agora, é dessa pesquisa de novos fãs da Fórmula 1 que não assistem corrida. Primeiro que isso é bem impactante, porque você é fã de Fórmula 1 e não assiste corrida? Então, assim, é realmente uma parte de fãs que consome de um modo diferente, que eu não consigo nem ligar como fãs da categoria em si, e sim como fãs de coisas que acontecem na categoria, assim, é algo diferente. Só que são pessoas que, então, devem se colocar no seu lugar de como você consome e até que ponto você tem o conhecimento de estar em uma conversa. Porque não tem como uma pessoa que não acompanhou, por exemplo, a última corrida querer discutir alguma coisa que aconteceu lá porque você consumiu por redes sociais. Eu acho que isso também é muito complicado. É algo que vai ser, eu acho que mais pra frente vai ser bem mais visível, assim, pra nós, essa mudança, assim, de cenário que tem pessoas mais jovens que realmente consomem coisas da Fórmula 1 e não a Fórmula 1 em si. Então é complicado. Quando eu vi isso aí, eu falei, não tô entendendo. O que vocês querem dizer com isso? Fãs da Fórmula 1 que não assistem corrida. Não faz sentido pra mim. Mas existe essa nova pesquisa aí.
Mas mesmo assim, eu acho que apesar disso, também uma nova geração que está muito investida em conhecer também, né? A gente falou aí agora dos pontos meio chatos e tal, de lidar com uma nova geração de fãs, mas também tem aqueles que estão muito dispostos a aprender e que vão atrás e que até buscam a gente, comentam com a gente, falam, nossa, que legal, vocês acompanham há tanto tempo. Então são pessoas que gostam de consumir, gostam de saber, gostam de aprender e que vão acrescentar muito ao futuro, assim, né? As próximas gerações de fãs e tudo mais, para não se perder também do que é a Fórmula 1, né? Que tem toda uma história, que tem muita coisa nova, mas também tem um passado muito legal, que explica-se muitas movimentações do hoje da categoria. Então também é uma geração que a gente também não pode deixar de lado aquelas pessoas que estão dispostas a aprender, que, né? Pegar o esporte para acompanhar mesmo, para saber sobre, para ler, né? Tem um pessoal até mais novo que eu vi que disponibilizou, assim, uns livros aí, falando, ai, gente, tá caro esse daqui, se quem quiser me chama aí que eu tenho e tal. Então é uma galera que também gosta muito de repartir e que comenta sobre as coisas que estão lendo em rede social. Eu fiquei bem feliz, na verdade, recentemente, várias pessoas que estavam lendo um livro ou outro e estavam discutindo isso no Twitter, o que daí também chega para outras pessoas que talvez não vão ler o livro, mas veem fatos interessantes, né? Então, é claro, tem uma parte também que é muito bem-vinda, claro, e que tá aprendendo muito sobre a categoria. E dentro disso também, que eu acho que a gente tem que ressaltar, é a mudança muito de público também na questão do gênero, né? A gente teve um crescimento muito grande de mulheres chegando aí, né? Dessa nova geração, dois fãs dessa geração, vamos dizer, entre dois fãs que começam a acompanhar a categoria 1 é mulher. Então, assim, é um cenário bem legal. Acho que a DEC tá em Interlagos há mais tempo do que eu comecei só em 2017, a DEC vai desde 2014. Também sente isso na presença, né? O público feminino, assim, aos olhos da gente, não é mais só rede social. Ai, mulheres em rede social estão acompanhando. Não, é mulheres que vão lá, compram o ingresso, vão para Interlagos, vão para qualquer circuito que seja, consomem coisas lá dentro, compram coisas oficiais e acabam também gerando um interesse da própria categoria de criar coisas que também possam acessar o público feminino, né? Eu vou falar pra vocês, não duvido de uma hora ou outra começarem a lançar marca de maquiagem aí da Fórmula 1. A Indy já tem, né? A Indy tem parceria com a Elf. Agora eu vou esquecer qual é a equipe, mas quando teve as 500 milhas de Indianápolis, teve a Elf, tipo, com o stand lá, distribuindo batom, essas coisas. Até a Denise, que é uma apoiadora lá do BP, mas também nossa amiga, né, Rafa? Ela trouxe maquiagem pra mim que ela pegou lá no evento da Indy. Então, acho que realmente é isso. A gente vai ver cada vez mais ações voltadas também pro público feminino. Eu vou desde 2014 pra Interlagos. Eu já vi mudança, assim, tanto no banheiro, da gente ter um banheiro mais limpo, de uma equipe que cuida mais ali dessa parte, né? Pra gente poder usar. Como agora também tem mais pessoas pra poder revistar que são mulheres, porque antes não tinha, era mais homens, e aí ficava aquele constrangimento de ele vai te revistar? Não vai. Tem, pra mim, pra Rafa, pelo menos, tem uma vantagem, porque como tá muito cheio ultimamente em Interlagos, tem uma filinha pras mulheres entrar. Só que agora também não tá... Antes tinha uma vantagem maior, né, Rafa? Agora tem muita mulher, aí a gente demora um pouco mais pra poder entrar. Mas acho que é muito legal a gente ver um público feminino que tá crescendo, e a categoria não pode ignorar isso de nenhuma forma. Tanto que nessa pesquisa que a Motorsport trouxe, né, eles também colocam que 42% das mulheres que foram entrevistadas já seguem e acompanham a F1 Academy, que é uma categoria feminina que tá vindo aí de base para poder formar mulheres, e talvez para uma hora a gente voltar a ter mulheres na Fórmula 1, né?
23% dos entrevistados, de modo geral, aí, entre público masculino e feminino, já acompanham a F1 Academy também. E eu acho que não só isso, Rafa, de ter maquiagem, essas coisas, né? A Iron Dummies, na WEC, elas, que são uma equipe feminina, que valorizam o público feminino também, elas fizeram um boné. Ele já tem uma abertura especial para você, que é mulher, consegue fazer um rabo de cavalo e ele não fica tão preso quanto os bonés que são feitos, assim, unissex, né, digamos assim. As equipes também estão começando a pensar um pouco mais nos merchandises deles para poder se adequar ao corpo feminino, a ter ali uma diferença, né, de roupas, de tamanhos também, porque eles estão começando a entender que é um público mais diverso que está acompanhando a categoria, que não é mais um público tão masculino e que tem a intenção de consumir cada vez mais coisas da própria categoria, né? Tanto que nessas últimas ações que a gente está vendo da Fórmula 1, por exemplo, eles estão tentando incluir cada vez mais a F1 Academy também, tipo, lançar um Lego da F1 Academy, lançar coisas aí que você consegue trazer essa identificação do público, né? E dentro disso também eu acho que, já que levantamos a questão do Lego, tudo aquilo que o Bernie falava, não tem como trazer um público mais jovem, porque o que eles vão consumir, hoje já existe um leque, né, de formas que um público jovem consegue consumir Fórmula 1, que é, por exemplo, os Legos. Por exemplo, a campanha aí que teve com o McDonald's por causa do filme da Fórmula 1, que teve ali, o pessoal podia comprar miniatura em um preço mais razoável. Antigamente, miniatura, eu acho que, nossa, era muito cara. Hoje a gente tem possibilidade de ter miniaturas dos carros com valor que, obviamente, não é um valor barato. Pô, não é qualquer um que pode gastar R$100 em um carrinho que vai ficar na sua estante, mas ainda é um valor muito em conta comparado ao que era. Então, assim, também essa entrega de produtos também gerou, de certa forma, uma acessibilidade para as pessoas mais jovens, pelo menos, terem alguma coisa. Tem a coleção do Funko também, que o pessoal, né, compra. Não sei se eles vão lançar mais, mas foi algo que tá dando muito certo, né? É algo que eles já fizeram aí. Só do Hamilton tem 3 versões de Funko diferentes. Desde ele pequenininho, só ele, até ele dentro de um carro, né? Então, assim, são produtos que acabam atingindo o público mais jovem. E é um público que, se não tem condição de comprar, tem condição de pedir pro pai e pra mãe. Pô, não dá pra me dar de presente um Funko? Pô, um bonequinho que vai gastar R$80. Mas é uma coisa que dá pra pedir de Natal, dá pra pedir de presente de aniversário. Diferente do que era antigamente, que, pô, eu não tinha dinheiro pra um Rolex e ainda não tenho, mesmo tendo 30 anos e tendo um emprego. Então, também mudou-se muito isso, né? Então, com essa, vamos dizer, com esse giro, com essa novidade, com esse novo público, acaba gerando uma acessibilidade até pra gente, pra mim e pra Dex, somos pessoas que já consumimos a categoria muito antes e que era muito complicado ter coisas, entender coisas, aprender sobre, pelo que a Dé disse, né, o que a gente tinha de acesso na internet era em inglês, e daí a gente ficava preso, por exemplo, a um jornal. Pô, tem o corte de jornal de 2008. Quem que faz isso? Ninguém mais compra jornal pra ter alguma coisa da Fórmula 1. Mas era a forma que eu tinha de ter, né? Hoje não, hoje a gente já tem um acesso maior a essas informações. A gente tem um consumo, infelizmente, para os nossos bolsos maior, porque daí a gente consegue comprar as coisas. E como a Dé falou, assim, no ponto de vista feminino, a gente vê que tem já uniformes que são mais voltados pra gente. Isso do boné também. Então, são coisas que vão se adequando a nós. Então, por exemplo, um dia eu me frustrei um monte lá, porque a gente tava no shopping, eu, a Dé e o Rubens, e eu vi lá o tênis da Mercedes, super bonito e tal, e pô, só tinha tamanho grande, porque era um modelo masculino. Hoje já é algo que eles investem para um pezinho menor, para nós mulheres podermos comprar, gastar uma paulada de um tênis. Acho que sim, tem uma coisa que a gente tem que falar, porque é óbvio que a Fórmula 1 ainda é para um público que tem dinheiro. Independente de tamanhos de bolsos, né? É uma categoria que, se você é um fã que vai ser mais assíduo, que, como a Rafa falou, vai querer um Lego aqui, uma roupinha ali,
um negocinho pra poder ter de lembrete ou ter a categoria mais perto de você, você vai gastar dinheiro. Isso é inevitável, porque a gente tá no mundo do capitalismo, né? Então, pra falar a verdade, vai acontecer. Só que a Fórmula 1, ela criou uma estratégia que tá mais presente na nossa vida. Então, você vai comer um lanche ali no McDonald's, você lembra que essa marca tá associada à Fórmula 1. E tem muito dessa coisa de você dar preferência para algumas marcas que têm virtudes e alguma coisa muito parecida com você, mas que também pode te oferecer uma experiência mais próxima do esporte. Então, a gente tem as equipes que já fecham patrocínio, né? Tipo, com a Puma, com a Adidas, que já estão mais presentes nos shoppings, em várias lojas você consegue ter um acesso maior. Só que a gente também tem a Hugo Boss, que resolveu estar na Fórmula 1. Eles resolveram que a marca deles era para poder realmente estar ali, né? E é um público que pode acessar também. Então isso é muito interessante. Então, ainda tem isso, né? Ainda existem barreiras, é óbvio. Tem uma parte do público que eu vejo muitas pessoas falando, poxa, eu não tenho condição financeira de ir numa corrida. É complicado também para quem, por exemplo, não mora em São Paulo e tem outros gastos. Eu mesma demorei muito. Eu pude ir quando eu consegui minha independência financeira. Foi 10 anos depois que eu comecei a acompanhar a categoria. Então é óbvio que ainda não é uma coisa extremamente acessível. Os ingressos acabam ficando mais caros a cada ano. Então, assim, ainda é um esporte que é mais complicado do que, por exemplo, ir no jogo de futebol. Isso que ainda a gente pode abrir aspas aqui, porque dependendo do campeonato, dependendo do time, é caríssimo ir comprar um ingresso hoje em dia, o que pra mim é uma fatalidade em vista do tamanho que o futebol é dentro do Brasil, né? Um off aqui à parte. Mas ainda tem a vantagem, né, Rafa, também de ter corrida aqui no Brasil. Porque exato. se não tivesse, a gente não ia conseguir ir tão cedo assim. Óbvio, a gente tem amigos que já foram pra corrida em Monza, já foram pros Estados Unidos também ver prova lá, pra Bélgica. Mas, ainda assim, eu e a Rafa, a gente é um público que tem uma condição financeira mais limitada do que alguns dos nossos amigos. Então, não tá dentro da nossa possibilidade, tipo, atualmente, em 1, 2 anos talvez, ir ver uma corrida fora do país, por exemplo. Não, é toda uma organização de anos, realmente, pra ir. Mas, assim, eu acho que vamos chegar aqui à conclusão do que a gente levantou nesse podcast. É que, bem, a mudança muito bem-vinda, acredito que a Dé também concorda com isso. É uma mudança que veio pensando no melhor em relação ao fã com a categoria. Também para nós que gostamos de consumir coisas, gostamos de estar informados, gostamos de comprar coisas também, que por mais que não seja tão acessível, a gente ainda tem condição de comprar uma coisa ou outra. É legal, poxa, esperar um lançamento de um Lego, de um Funko, pô, isso é tão legal. Um boné novo também, que a gente faz um esforço pra comprar, nem que seja parcelado. Então é algo que, por mais que ainda não seja tão acessível, é mais acessível do que era. E é um consumo diferente que a gente tem. E para nós, eu acho que como mulheres também é uma porta que se abre para muitas possibilidades. Primeiro, pra gente poder se sentir segura consumindo o esporte, seja por rede social, ou seja, indo em um evento, indo a uma corrida. É bem diferente da experiência que eu tive em 2016. 2017, a primeira vez que eu fui, foi muito diferente da que eu tive ano passado, como mulher, né? Dentro de um evento de Fórmula 1. E é claro que isso engloba outras coisas, porque nós estamos falando de uma pesquisa que fala de mulheres, mas a gente sabe que hoje o leque abriu para pessoas não brancas consumirem, né? Pessoas amarelas, pretas, ao mesmo tempo que pessoas da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, de também se sentirem seguros em poderem ir nesses eventos e não sofrerem qualquer tipo de agressão física ou verbal, né? Então, com esse crescimento, eu acho que a gente pode arrancar mais pontos positivos do que negativos. E dentro disso, ainda é uma transição muito nova, né? A Liberty Media vai fazer uma década que assumiu a Fórmula 1. Então,
O ponto negativo ainda é coisas que a gente pode ajeitar e trabalhar para melhorar daqui para frente. Mas eu acho que os pontos positivos são bons demais para ignorar e para não achar que essa mudança foi bem positiva, não só para a Fórmula 1, mas eu acho que se expande para as outras categorias também, né, do automobilismo. Eu acho que até as outras categorias estão um pouquinho um passo à frente, já estão avançando um pouquinho mais que a Fórmula 1, com a presença feminina de pilotos e assim por diante. Então, Dé, para a gente poder encerrar aí, queria ser sua opinião sobre isso. Você acha que a mudança deu certo, que nós temos que melhorar, como vamos seguir aqui para frente, o que você acha de tudo isso? Eu, como uma pessoa que viveu essa transição, eu fico muito feliz da gente ver a categoria expandindo e começando a pensar num público diferente. Como a gente trouxe aí essa pesquisa de 2025 falando muito desse público mais jovem que está acompanhando, das mulheres, sempre a gente vai tocar nessa pauta da representatividade. Porque para mim e pra Rafa, que fomos mulheres que começamos a acompanhar ali em 2007, 2008, a gente não via nem a presença feminina direito dentro das equipes. Não via, naquele primeiro momento ali com o Bernie Ecclestone, nem a possibilidade de uma hora isso ser viável. Porque também, né, a partir do momento que você não expande a categoria, você também tem vários assuntos que não são discutidos. E hoje, com a expansão que a Liberty trouxe, várias pautas podem ser discutidas. E o público tem a possibilidade de cobrar, mas também de louvar algumas coisas que estão acontecendo só por conta dessa expansão. Porque se mantesse naquele molde fechado ali, ia ser mais complicado. É óbvio que se a gente for olhar pro esporte que a gente acompanha, que é a Fórmula 1 e o automobilismo, ainda é uma coisa muito de nicho. É um grupo, uma parcela pequena. A gente acha que é muito grande, que a gente tá aí atingindo todo mundo, mas essa não é a realidade. O futebol ainda é muito maior do que a Fórmula 1 conseguiu conquistar nesses últimos anos. Então, todas essas ações que a gente tá vendo de realmente ir ali, marcar presença, acho que assim, pra mim e pra Rafa, pelo menos, a gente sente que é um carinho a gente ir em alguns lugares e ver mais coisas da categoria que a gente gosta. Porque também é uma forma da gente influenciar os nossos amigos que não gostam ou não acompanham tanto a categoria a ver a gente, né? A gente mais presente naqueles lugares. De, olha um negocinho aqui. Qual a equipe que você gosta? Tipo, eu acho que uma coisa que pra gente é mais legal do que quando a gente fazia o inverso, né? Eram os nossos amigos tal, com a camiseta de futebol, que eles iam pra rua e Isa falava, torce pra aquele time. Hoje a gente sai com as nossas blusinhas de Fórmula 1 aí na rua, sabe? Usa as camisetinhas de equipe e aí a gente acho que se sente mais dentro de um grupo, assim, pertencente, sabe? Do que era antigamente. Somos vistos. Somos vistos. A gente faz parte. Mas ainda é uma coisa muito de nicho. E eu realmente fico feliz com o que tá vindo aí. Acho que tem um universo de possibilidades para o nosso esporte. Realmente pensar no público feminino é algo que vai trazer uma visibilidade para a categoria, porque se são mais mulheres que estão acompanhando o esporte, o que pode ser feito para que mais mulheres ainda se sintam à vontade de acompanhar a categoria, de ter a sua voz escutada? Acho que é algo que também é legal para uma próxima geração, que é o que a gente fala muito, né, de talvez ter a possibilidade de uma mulher correndo na Fórmula 1. O quanto que influencia você ter uma F1 Academy ou você ter uma mulher numa equipe a tomar alguma decisão futura de escolha de profissão, do que fazer lá na frente também. É interessante a gente pensar por esse lado e o impacto que a categoria pode ter. E é óbvio que, né, como brasileiros, independente se tiver brasileiro ou não no grid, a gente sempre vai estar fazendo nosso barulhinho lá, né? Se tem ainda mais, aí é que a gente vai infernizar mesmo as equipes, né? Aliás, a Sauber, a própria Mercedes, elas se valem muito do nosso engajamento em rede social, gente. É uma galera que pega pesado aí, tanto pro lado bom quanto pro lado negativo. E eu acho que eu fiquei feliz da gente trazer essa pauta pra cá, pra poder discutir e apresentar alguns desses dados. Mas eu acho que a pesquisa também vale a pena vocês lerem.
e ver a dimensão que o esporte está tomando, mas para quem também tiver aí um tempinho maior, ver as pesquisas anteriores dos últimos anos falando do crescimento, né, da própria categoria. Tem outras pesquisas aí que mostram nos últimos 5 anos o que o pessoal começou a apostar. E nessa pesquisa também, só para encerrar, a pesquisa da Motor Esporte também traz a perspectiva de que nos próximos 5 anos esses novos fãs querem continuar acompanhando a categoria, então não está sendo algo de momento. Eles querem ainda acompanhar, ir numa corrida, comprar coisas. Então é óbvio que a tendência é que cada vez mais isso cresça e que as equipes realmente precisem se preocupar em estar mais engajado com algumas causas sociais, mas também eles vão começar a pensar cada vez mais em patrocínio, o que eles podem ter ali que vai trazer mais fãs, né, de modo geral pro esporte. É uma coisa que, né, como eu falei agora, a Dé ressaltou no final, é uma coisa a longo prazo, né? Assim como a era do Bernie durou décadas, essa era tende a durar outras mais e assim por diante. Então, assim, é legal ver, e o mais legal, eu acho que de ter a Débora aqui, porque nós duas vivemos essa transição de certa forma como fãs, então a gente tem aqui os dois lados da moeda do que a gente viveu. Então, assim, pra quem tá ouvindo aí, a gente vai deixar nas redes sociais, quando a gente soltar, a gente vai deixar os links também dessas pesquisas e tudo mais. Vou pedir pro Ivan, quando soltar no YouTube também, do Puta Talks, colocar lá na parte de descrição do vídeo e tudo mais, quem quiser ler, porque tá muito interessante, de verdade. Discorrer tudo isso a gente faria uma série de episódios de podcast pra poder falar com detalhes isso, que a gente tá falando de uma pesquisa aí de 2025, como a Dé falou. Tem pesquisas mais antigas que vocês podem comparar e que é bem interessante, eu acho. E quem também consome esporte, como a gente consome redes sociais, eu acho que vai fazer sentido essas pesquisas, porque é algo que a gente vive no diário ali. E que é muito legal, realmente viver toda essa mudança e poder estar discutindo aqui com vocês. Então, se vocês escutarem e quiserem também conversar com a gente sobre isso, se quiserem também dicas de livros aí, a gente também pode dar umas dicas aí do que comprar, do que ler. Fique à vontade para falar com a gente. Então, a gente se despede por aqui. Débora, onde você pode ser encontrada? Vocês podem me encontrar lá no Boletim do Paddock, tanto no site como no YouTube, podcast. A gente sempre faz as lives aí, o Rubens e a Rafa. Sempre que termina a corrida, a gente já vai lá no dia seguinte, né, para poder fazer uma live e trazer tudo para vocês. Então, acompanhem a gente pelo Boletim do Paddock, mas também lá pelo Twitter como The Flowers. Quem tiver dúvida, é só chamar a Rafa aí que vocês acham o meu trabalho. E também, se vocês quiserem que a gente discuta algum assunto, acho que é legal vocês engajarem e contarem pra gente o que vocês querem saber. É isso, é verdade. Se você tiver ideia de pautas, por favor, gente. Porque, tadinha, a Dé tá fazendo um trabalho de pauteira aqui 100%. Toda vez eu chego, Débora, o que a gente vai falar? Mas é isso aí. Obrigada, Dé, mais uma vez por ter topado. E eu acho que foi um assunto ótimo. Amei muito. A gente podia ter discorrido mais, mas eu acho que a gente conseguiu mediar bem aqui. Bem, vocês podem me acompanhar também lá pelo Boletim do Paddock, nas lives, aqui pelo Punta Talks, e também ao vivo eu comento as corridas, todos os domingos que tem corrida, pelo Esporte Total, na rádio, e também pelo A Mil por Hora com o Rodrigo Matar lá no YouTube. Então fiquem à vontade para consumir aí comentário com as narrações aí que a gente tem distribuído, alguns narradores, mas eu sempre tô lá comentando com vocês. Muito obrigada, ouvintes. Obrigado, Dé, mais uma vez. E obrigada, até a próxima. Rafa. Ivan, que vai editar o episódio. Ivan, e até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigada, Ivan. Tchau.